10 sinais de que Deus te visitou. Você pode sentar na igreja por anos, citar versículos, até liderar louvor, e ainda assim estar preso em correntes secretas, até que um momento de visitação divina muda tudo. Quando Deus realmente te visita, o pecado não se torna apenas indesejável, ele se torna insuportável. A presença dele não acomoda o pecado, ela o confronta. Seu fogo não aquece gentilmente o pecado, ele o queima completamente. Não estou falando de empolgação emocional ou de um culto perfeito com as luzes certas e a banda afinada. Estou falando de uma visitação que te faz cair de joelhos. Não porque alguém impôs as mãos sobre você, mas porque ele entrou na sala. Quando ele entra, o pecado sai. Quando ele chega, o vício perde o poder. Quando Deus visita, o pecado perde sua força. Não porque nos tornamos fortes de repente, mas porque ele revela o quão pequeno é o pecado diante de sua santidade. Deixe-me te levar de volta ao profeta Isaías, um homem santo, religioso que conhecia a lei e profetizava a verdade. Mas quando Deus visitou Isaías no capítulo 6, e ele viu o Senhor alto e exaltado, ele clamou: "Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros." Você entendeu isso? Um profeta cujo trabalho era falar, viu sua própria boca como imunda. É isso que acontece quando Deus te visita. Você não se enche de orgulho pela frequência com que vai à igreja ou pelos versículos que decorou. Você não se sente superior por dar o dízimo ou por servir como voluntário. Não. Quando Deus te visita, você sente o peso de sua glória e, de repente, aquela convivência casual com o pecado se torna insuportável. Por que o pecado perde sua força? Porque a presença de Deus revela a verdade. O pecado prospera na escuridão, no engano, no segredo. O inimigo trabalha em sussurros, em cantos escondidos da alma, onde a vergonha construiu morada. Mas quando Deus visita, sua presença não é apenas santa, ela é luz. Essa luz examina cada cômodo do seu coração. Ela revela não para te envergonhar, mas para te libertar, porque você não pode vencer aquilo que continua escondendo. É por isso que muitos de nós ainda estamos presos. Não é porque não amamos a Deus. Não é porque não queremos liberdade, é porque queremos liberdade sem exposição. Queremos que Deus nos visite, mas queremos que Ele fique apenas na sala de estar e não desça até o porão do nosso coração. Mas Deus não faz visitas casuais. Quando Ele visita, Ele inspeciona. Ele examina nossas motivações, nossos hábitos, nossas fantasias, nosso histórico de buscas, nossas conversas noturnas e nossos desejos secretos. E quando nos rendemos, não apenas com o nosso rosto de igreja, mas com a vida inteira, Ele não nos envergonha. Ele nos purifica. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Jovens viciados em pornografia por anos, libertos em um único momento, quando o Espírito Santo os visitou. Não foi porque alguém gritou com eles. Não foi porque foram forçados ao arrependimento. Foi porque experimentaram a pureza verdadeira. Eles provaram o real, e quando você prova a glória de Deus, os prazeres falsos perdem seu apelo. Vamos deixar algo claro. Libertação não é apenas expulsar demônios. Isso é parte. Mas libertação verdadeira é restaurar o domínio. Antes de você conhecer a Cristo, o pecado era seu senhor. Você não lutava contra o pecado, você era escravo dele. Mas quando Jesus visita a sua vida, ele não apenas remove a culpa do pecado, ele quebra o poder do pecado. Romanos 6 declara: "O pecado não terá domínio sobre vós." Isso significa que, se o pecado ainda reina, algo em sua vida ainda não foi totalmente rendido ao reinado de Cristo. Um dos sinais mais claros de uma visitação divina é uma santa insatisfação com a escravidão. Você para de negociar com o pecado. Você para de perguntar quão longe é longe demais. E começa a perguntar: quão perto posso chegar de Jesus? Você para de gerenciar o pecado e começa a se arrepender de verdade. O sangue de Jesus não está ali para encobrir sua acomodação com o pecado. Está ali para limpar a sua consciência. E quando Deus te visita, esse sangue se torna mais do que uma teoria. Ele se torna realidade viva. Lembro-me de um homem que chegou à nossa igreja escravizado pelo álcool. Ele já tinha passado por clínicas de reabilitação, já tinha tentado vencer com força de vontade. Nada funcionava. Mas uma noite, durante o louvor, ninguém orou por ele, ninguém impôs as mãos sobre ele, a glória de Deus desceu.
Ele disse que sentiu como se fogo tivesse atingido seu peito. Ele foi para casa e jogou fora cada garrafa. Na semana seguinte, ele testemunhou: "Eu não parei de beber. Deus matou o desejo." É isso que acontece quando Deus visita. As correntes não apenas caem, elas desaparecem. O apetite morre. Os desejos desmoronam sob o peso da glória. Alguns de vocês estão esperando por motivação para vencer o pecado. Mas motivação não liberta ninguém. Só um encontro com Deus pode fazer isso. Você não pode lutar contra a carne com a carne. Você precisa do Espírito, você precisa do tipo de visitação que transforma sua fraqueza em testemunho. Te faz amar a justiça mais do que amava a rebelião. Te faz esquecer daquilo que achava que nunca conseguiria viver sem. Quero que você ouça isso com clareza. Se Deus está visitando sua vida, uma das primeiras coisas com que Ele vai lidar é com a sua zona de comprometimento. E Ele não faz isso porque te odeia. Ele faz isso porque te ama. Ele não quer você meio livre. Ele não quer você falando em línguas, mas ainda se entregando à imoralidade. Ele não quer você expulsando demônios no domingo e mandando mensagens de tentação na segunda. Deus quer tudo de você. Não apenas sua adoração, mas também seus pensamentos. Não apenas seu tempo, mas também seus gatilhos emocionais. E aqui está a verdade. Ele não tem medo da sua sujeira. Ele já morreu por ela. A libertação começa com honestidade. Quando Deus visita, Ele te dá a graça para ser real. E ser real é o que leva à verdadeira liberdade. É por isso que o inimigo tenta tanto te manter, calado, envergonhado, escondido. Porque se você ficar escondido, continuará preso. Mas quando a glória de Deus entra, não há mais espaço para segredos. Deus começa a limpar a casa. Ele começa a expulsar cada mentira, cada compromisso oculto, cada maldição geracional que tentou roubar sua identidade. Aqui está algo que aprendi. Deus não visita você para te fazer se sentir melhor. Ele visita para te fazer novo. Ele não quer que você aprenda a lidar com o pecado. Ele quer que você crucifique o pecado. Ele não quer que você gerencie seus demônios. Ele quer que você os expulse. E a única forma disso acontecer é se você o receber por completo. Nada de portas meio abertas. Nada de convidá-lo para o culto de domingo, mas trancá-lo do lado de fora durante a semana. Você diz: Senhor, eu te quero mais do que quero meu pecado. Eu quero liberdade mais do que quero controle. Quero tua presença mais do que quero meu orgulho. E quando você toma essa decisão, o poder do pecado se quebra. O diabo não pode manter o controle sobre aquilo que foi entregue a Deus. A vergonha perde a voz, a culpa perde suas acusações, as correntes familiares caem, não porque você é forte, mas porque Ele está presente, e a presença dEle é a liberdade. Isso é o que o verdadeiro avivamento parece ser. Não apenas milagres e altares cheios, mas corações totalmente rendidos. Pessoas que antes estavam presas, agora andando em poder. Homens antes escravizados pela luxúria, agora guiando seus lares com pureza. Mulheres que antes viviam sob vergonha, agora dançando com dignidade. Quando Deus visita, o pecado perde seu domínio. Não temporariamente, não emocionalmente, mas permanentemente e espiritualmente. Então, aqui vai a pergunta. Você está pronto para que Ele te visite dessa forma? Não apenas emocionalmente, mas profundamente? Não apenas para te confortar, mas para te confrontar? Porque Ele vai, se você abrir espaço, se você se arrepender, se você abandonar as desculpas e disser: Deus, não quero mais gerenciar esse pecado. Eu quero que ele vá embora. Deixe o Espírito Santo te convencer hoje. Deixe-o te sondar. Deixe-o expor o que está escondido no porão espiritual do seu coração, porque ele só expõe aquilo que ele pretende curar, e ele só confronta aquilo que ele está prestes a limpar. E eu te prometo, do outro lado dessa rendição está a verdadeira liberdade, não aquela que dura só até a próxima tentação, mas aquela que muda o seu DNA, que reprograma seus desejos, que remove até o apetite por aquilo que um dia te escravizou. A visitação de Deus nem sempre é barulhenta. Às vezes, é uma convicção silenciosa. Às vezes, é aquele empurrão para apagar um número, cancelar uma assinatura, deixar de seguir um perfil, confessar a um mentor. Não ignore esse impulso. Esse é o início da sua libertação.
Porque quando Deus visita, o pecado não se sente confortável. Ele é expulso. E você, sim, você se torna aquilo que o inimigo temeu desde o princípio. Uma pessoa totalmente possuída pela presença de Deus. Que se diga da sua vida: o pecado tinha domínio sobre mim, mas então Deus me visitou, e tudo mudou. Quando Deus visita você, nunca é aleatório, e nunca é sem propósito. Sua presença não é entretenimento, não é barulho, não é emocionalismo. Sua presença é uma declaração de que o céu tem um plano, de que o inferno está tremendo e de que a sua vida comum está prestes a colidir com o destino divino. Quando Deus aparece, Ele não apenas conforta você, Ele chama você. Ele não apenas cura a sua dor, Ele entrega a você um propósito. Um dos maiores sinais de que Deus visitou alguém é que essa pessoa não consegue mais se contentar com uma vida de mera sobrevivência. Algo dentro dela desperta. Ela para de apenas existir e passa a viver por algo eterno. Em toda a Escritura, a visitação de Deus lança pessoas em sua missão. Nunca é apenas para causar arrepios ou êxtase espiritual. A visitação de Deus é a ignição divina do seu destino. Quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, Deus não deu um tapinha nas costas dele e disse: "Eu te amo." Não, ele disse: "Agora vá." Quando Isaías viu o Senhor, alto e exaltado, a próxima coisa que ouviu chamado: "A quem enviarei?" Quando Saulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele não permaneceu cego. Ele foi conduzido a uma missão que abalaria todo o mundo gentio. Veja, quando Deus visita, Ele comissiona, te liberta de algo, Ele te entrega algo, ao destino, ao chamado, ao propósito. Você não pode permanecer passivo após uma visitação. Algo muda no seu espírito. Você começa a ouvir diferente, você começa a orar diferente, você começa a agir diferente. De repente, a mediocridade se torna intolerável. Você percebe que o conforto é inimigo do chamado. E você para de perguntar: como posso sobreviver a esta estação? E começa a perguntar: qual missão Deus escondeu nesta estação? O destino não é um sonho distante. O destino é ativado quando você se entrega à visitação divina. Deus não unge quem você finge ser. Ele unge a versão rendida de você. Aquela que para de se esconder, que para de atuar, que para de dar desculpas. E simplesmente diz: sim, Senhor. Esse único sim pode abalar nações. Essa única rendição pode mudar gerações. O inimigo quer que você acredite que você está quebrado demais, que é tarde demais, que você está desqualificado demais. Mas toda vez que Deus visita alguém nas Escrituras, nunca é porque essa pessoa era o candidato mais impressionante. Sempre é o contrário. Ele escolheu Moisés, que tinha problema na fala. Ele escolheu Gideão, que estava escondido com medo. Ele escolheu Davi, o mais novo e o menos provável. Ele escolheu Maria, uma jovem adolescente pobre. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e perseguidores. Por quê? Porque o destino não depende da sua capacidade, mas da sua disponibilidade. E a visitação é um modo de Deus dizer: você é o próximo. Alguns de vocês estão esperando um profeta impor as mãos sobre sua cabeça. Estão esperando um palco, um microfone, uma plataforma. Mas Deus diz: eu não preciso de uma plataforma para ativar o seu destino, eu só preciso da sua permissão. O destino é ativado quando você diz: Deus, estou cansado de viver pequeno, estou cansado de fingir, estou cansado de desculpas, quero que uses minha vida para algo eterno. E quando você diz isso com sinceridade, com fogo no coração, o céu começa a se mover. Você pode se sentir comum, mas quando Deus o visita, Ele deposita um propósito extraordinário em seu espírito. Ele revela projetos que foram escritos antes da fundação do mundo. Ele mostra quem você realmente é. Não quem a religião disse que você deveria ser, não quem o trauma moldou, mas a versão de você que sempre esteve escondida nele. Continuação. Ele desperta o guerreiro, ele revela o profeta, ele comissiona o intercessor, ele ativa o construtor. E de repente, você percebe que nunca foi feito para se misturar. Você nasceu para se destacar. Quando o destino é ativado, o diabo entra em pânico, porque sabe que não pode impedir aquilo que Deus começou. Então ele tenta distrair, intimidar e atrasar. Não se surpreenda se no momento em que começar a entrar no seu chamado, a guerra espiritual se intensificar. Essa resistência não é sinal de fracasso, é sinal de que você finalmente se tornou perigoso.
significa que você está tocando em algo que o inferno lutou para impedir que você descobrisse. O inimigo teme um crente que sabe quem é, porque uma vez que você conhece seu chamado, você para de dar atenção ao que está abaixo de você. Você para de viver por aplausos e começa a viver por obediência. Você para de correr atrás de oportunidades e começa a andar na unção. Há algo poderoso em um homem ou mulher visitado por Deus e ativado pelo céu. Eles não precisam de um título para agir. Eles não precisam de permissão para se mover. Eles não precisam da aprovação dos homens, pois têm a comissão de Deus. E quando falam, algo acontece. Quando oram, as coisas se movem. Quando entram em um ambiente, as trevas tremem, não porque são barulhentos, mas porque carregam a presença daquele que os visitou. Veja bem, o destino não começa quando você fica famoso. O destino começa quando você se torna fiel. Ele começa quando você obedece sem que ninguém esteja olhando. Quando você diz sim a tarefas pequenas, quando você diz não à concessão, quando você administra a presença de Deus no secreto, antes mesmo de viver um milagre em público. É aí que Deus testa a sua prontidão, pois a visitação divina pode ser repentina, mas a preparação é gradual. Deus não vai colocar você sobre uma plataforma para a qual você não se preparou. Ele não vai te enviar às nações se você não consegue governar bem a sua própria casa. Mas quando ele visita, ele inicia o processo de refinar você, de moldar você, de treinar você, de equipar você, não apenas para experimentar a glória, mas para carregá-la. Alguns de vocês tiveram encontros com Deus e se perguntaram: foi só para mim? Não, não foi. Foi para as gerações que virão depois de você, seus filhos, sua linhagem, sua igreja, sua cidade. Tudo muda por causa de um único encontro. Quando Deus visitou Abraão, ele ativou uma aliança que abençoaria as nações. Quando Deus visitou Maria, ele ativou o nascimento do Messias. Quando Deus visitou Paulo, ele ativou a igreja do Novo Testamento. Você pode pensar que seu encontro foi apenas emocional, mas Deus diz: eu estava escrevendo história com você. Sim, ele visita não apenas para te tocar, mas para marcar você. E aqui está a verdade. Você não pode deixar de ver o que viu, uma vez que Deus o visita. Você não consegue voltar ao normal. Você pode até tentar viver pequeno novamente, mas sentirá a tensão, sentirá o incômodo, sentirá o peso de um destino que se recusa a ser ignorado. Porque o chamado não é apenas uma função, é um fogo. Jeremias disse: a sua palavra é como fogo encerrado em meus ossos. Estou cansado de contê-lo. É assim que o destino ativado se manifesta. Ele queima, ele te move. Ele não deixa você ficar confortável. E por mais que tente silenciá-lo, ele continua a falar. Se você sente esse fogo, aproxime-se dele. Não fuja, não resista. Diga sim. Diga sim quando for inconveniente. Diga sim quando for custoso. Diga sim mesmo quando isso te assustar. Porque do outro lado desse sim está um impacto que você nem pode imaginar. Do outro lado da obediência está o avivamento. Do outro lado da rendição está a herança eterna. Não espere por condições perfeitas para entrar em seu chamado. Se Deus já te visitou, isso é toda a confirmação de que você precisa. Comece de onde você está. Use o que você tem. Confie em quem Ele é. E lembre-se, o mesmo Deus que chama você é o Deus que sustenta você. Você não está ativando seu destino com suas próprias forças. Você está caminhando no ímpeto do céu. Então hoje eu declaro sobre sua vida: o tempo de se esconder acabou. O tempo das desculpas acabou. O tempo da espera acabou. O destino foi ativado. Você nasceu para um tempo como este. Deus te visitou, não apenas para te encher, mas para te enviar, para te equipar, para te ungir. Você é a arma dele, a voz dele, o vaso dele. A partir deste momento, ande como tal, ore como tal, viva como tal. Porque você não é qualquer um, você é alguém que foi visitado por Deus. Quando Deus visita alguém, essa pessoa jamais caminha da mesma forma.